O Parlamento recebeu hoje, conforme tinha sido solicitado, as respostas do antigo Primeiro-Ministro António Costa a este caso das gêmeas da Comissão de Inquérito. É preciso começar por dizer o que parece mais ou menos evidente. O ser um depoimento por escrito prejudica e muito não só o aprofundamento dos conhecimentos, como também a possibilidade de inquirir de forma efetiva o próprio antigo Primeiro-Ministro. Teria sido muito mais eficaz, teria sido muito melhor que António Costa estivesse disponibilizado a vir ao Parlamento, como outros, prestar esclarecimentos sobre este caso, aliás, como Augusto Santos Silva se disponibilizou. Ao não o fazer, as respostas que chegaram ao Parlamento deixam no ar muitíssimas interrogações e são manifestamente incompletas para aquilo que se pretende. Eu quero dar três exemplos de como estas respostas são ineficazes e incompletas. O Sr. Primeiro-Ministro diz que, depois de saber do caso das gêmeas, através de notícia pública, procurou saber se a intervenção teria havido do gabinete ou de membros do seu governo. Mas não nos diz a que conclusões chegou, nem nos diz se chegou à conclusão de que houve mesmo alguma intervenção ou não houve nenhuma intervenção. Ou seja, é-lhe perguntado se, ao tomar conhecimento do caso, tomou alguma diligência, o que era normal porque era Primeiro-Ministro, e António Costa diz que procurou saber se e que intervenção teria o seu gabinete ou algum membro do seu governo, mas não nos diz mais nada. Não nos diz a que conclusão chegou, não nos diz o que é que apurou, não nos diz que mais diligências fez. Ora, um Primeiro-Ministro que é confrontado com um caso desta gravidade deveria, pelo menos, questionar-se sobre se há outros parecidos e o que é que neste caso aconteceu e porque é que aconteceu. Nada disso nos é descrito na resposta que aqui é apresentada. O outro ponto é igualmente preocupante, porque António Costa diz que um secretário de Estado não tem competência para marcar consultas, que só podem, obviamente, ser marcadas por quem tem para tal competência em cada instituição do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, António Costa conclui, tal como o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que a atuação alegada do seu secretário de Estado, Francisco Lacerda Salles, foi ilegal. Violou as regras não só do próprio SNS, como da própria organização do Governo. E continua sem nos dizer o que é que daqui ele retirou como consequência, o que é que daqui ele derivou. Mandou abrir uma investigação no Ministério da Saúde, mandou abrir uma inquirição dentro do Departamento da Secretaria de Estado da Saúde, mandou fazê-lo no hospital, ao momento em que teve este conhecimento, do que se passou no seu governo. Bom, António Costa diz-nos simplesmente que as autoridades estão a investigar e apurarão responsabilidades políticas e criminais, mas dá a entender que ele, enquanto chefe do governo, não fez absolutamente nada para isso. Quando teve conhecimento de um caso, enquanto era Primeiro-Ministro, que envolvia diretamente ex-membros do governo e uma Secretaria de Estado das mais importantes do país e um dos secretários de Estado mais conhecidos do país por ter sido um dos rostos da luta contra a Covid-19. Evidente. Isso é evidente. Mas o que é que ele fez para ajudar ao apuramento dessa responsabilidade? Vamos pôr de outra forma. Se esta comissão de inquérito não existisse, as respostas que António Costa dá hoje é que não teria feito nada após conhecer o caso. Porque não se sabe nada aqui que o Primeiro-Ministro tenha feito para dar uma resposta aos eleitores e às pessoas sobre, muito bem, eu tive conhecimento que um secretário de Estado ou um ex-secretário de Estado teve uma atitude que muito provavelmente é ilegal e irregular. Esta atitude custou dinheiro aos contribuintes. O que é que eu fiz enquanto Primeiro-Ministro? Pelo menos destas respostas não se deriva nada. E isso é grave que aconteça, porque nós esperávamos algumas respostas do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, evidentemente, diz que não teve nenhum contacto com o Presidente da República, nem com o Nuno Rebelo de Sousa sobre este caso. Temos que tomar a sua palavra aqui por boa, não temos outros meios de o fazer. Sobre a reunião que Lacerda Salles terá tido, ele diz: não vejo motivo para um membro do Governo não poder reunir com uma pessoa por essa pessoa ser filho do Presidente da República. Ou seja, estas respostas de António Costa mostram, na nossa perspectiva, e por isso é a razão de estarmos aqui agora, que António Costa não quis esclarecer, pelo menos todos os factos a esta comissão de inquérito, ponto 1. Ponto 2, da nossa perspectiva, o que aqui está encerrado neste documento mostra a absoluta inação de um Primeiro-Ministro face a um caso com esta gravidade, que simplesmente se remete a dizer não teve conhecimento,
Quando teve, não fez nada, simplesmente deixou as autoridades seguir o seu caminho. Repito, se não houvesse esta comissão de inquérito, nós podíamos ter a certeza que o governo de António Costa não tinha feito nada. Terceiro, e talvez a parte mais substantiva, sem querer atrasar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque ela tem que correr e tem que chegar a conclusões, o Chega não se pode satisfazer com estas respostas de António Costa, e eu quero deixar já a garantia ao país, à Comissão de Inquérito, que nós vamos insistir com novas questões ao antigo Primeiro-Ministro por não terem manifestamente ficado respondidas as questões que era preciso responder sobre a ação do Primeiro-Ministro, do homem António Costa, a partir do momento em que soube que este caso era grave, que envolvia governantes ou ex-governantes e que envolvia uma das suas secretarias de Estado mais importantes. Portanto, diria que é das piores respostas escritas que nós já recebemos, e o Chega vai insistir com o ex-primeiro-ministro para que tenha rapidamente respostas sobre isto. Mas também respostas por escrito ou vão insistir? Nós vamos insistir na presença de António Costa aqui, sabendo que a lei lhe dá o direito, por ter sido primeiro-ministro, de não vir. Eu acho que todos os meus colegas da Comissão Parlamentar de Inquérito, talvez excepto o Partido Socialista, podem hoje olhar para este conjunto de respostas e perceber que isto seria muito mais eficaz com a presença física de António Costa. Porque permitir-se-ia até responder imediatamente a questões que são colocadas no seguimento de respostas que ele próprio dá. Como esta que vos disse o exemplo. Ele diz que mandou ver se algum elemento seu estava envolvido ou se tinha havido intervenção. Bom, então e o que é que fez depois? Era o que se perguntaria imediatamente numa comissão de inquérito. E desses o que é que se fez depois, o que é que resultou? A que conclusões chegou? Nada disto por escrito faz sentido ser feito de forma tão metódica. E, portanto, nós vamos insistir que António Costa venha fisicamente ao Parlamento responder, como todos os cidadãos. Eu penso que os cidadãos, obviamente, têm privilégios por terem ocupado determinados cargos, mas há momentos na vida que o privilégio deve estar abaixo da necessidade de dar esclarecimento. E este é um desses casos. O país quer esclarecimentos, que ninguém se escude atrás de privilégios, como, aliás, já tivemos o exemplo do Presidente da República. Isto é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, é a Casa da Democracia. Aqui estão representados todos os portugueses, todos. Não há ninguém, nenhum de nós, deputado, líder de partido, Presidente da República, Primeiro-Ministro, não há nenhum de nós que esteja acima deles. Nenhum. Temos os nossos direitos, mas estamos aqui para lhes responder. E era isso que eu esperava que o Sr. Primeiro-Ministro fizesse, porque isto é claramente insuficiente e nós vamos hoje mesmo transmitir à Comissão, quando começar, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vamos ter que insistir com o antigo Primeiro-Ministro António Costa sobre isto.